Oi, oi! Meu nome é Karina, esse é o Bucarina e hoje eu vou mostrar tudo que eu li em maio. Antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve e também ativa o sininho de notificações. Dessa forma o YouTube vai sempre te avisar quando eu postar conteúdo novo por aqui. E aproveita e me segue lá no Instagram, que eu tô sempre online por lá, nos stories, postando reels, resenhas em foto, então tem mais conteúdo. E último aviso, aqui na descrição do vídeo vão estar linkados todos os livros que eu citar nesse vídeo, com um link direto para a Amazon, que é o meu link comissionado. Então comprando por esse link, eu recebo uma pequena comissão que não muda nada no valor da sua compra e ajuda aqui a manter o canal e trazer mais conteúdo. Vamos lá, então eu vou tentar fazer um vídeo mais rápido, porque em maio eu li 11 livros e uma graphic novel, então foi bastante coisa. Não sei, eu só tava num ritmo bom, ia terminando um livro, pegando o outro, tava bem animada na leitura, então eu acabei lendo muito. Vou tentar fazer um vídeo bem resumido para não ficar muito extenso. A primeira coisa que eu li já em e-book, então vou deixar a capinha aqui, que foi o Grama, eu não sei falar o nome, gente. Vou deixar aqui porque o nome do autor é complicado. Ou da autora, acho que é uma autora. Enfim, mas ele vai falar daquele período de mulheres de conforto da ocupação da Coreia. Mesmo tema que temos em Pachinko, mesmo tema que temos em Herdeiras do Mar, mas em versão graphic novel. E eu acabei dando 3 estrelas porque eu não gostei muito. Eu não sei, eu acho que depois de ter lido esses 2 livros que eu citei, que são muito mais profundos, eu não gostei muito de ter visto essa história na versão graphic novel. Eu não achei que foi tão... que eu consegui me conectar tanto assim com as personagens, mas nesse caso é a história de uma pessoa real, né? Então a autora ali, a artista, foi até um asilo, vamos dizer assim, e conheceu essa mulher que foi uma mulher de conforto e tá ali contando a história dela. Então essa parte eu achei muito legal, a história é bem interessante, mas eu esperava me emocionar e me conectar mais. Basicamente foi isso. Depois eu li também em e-book, vou deixar aqui o Under One Roof, da Ellie Hazelwood. Ellie Hazelwood, pra quem não sabe, é a autora de Love Hypothesis, que já tá chegando aqui no Brasil, acho que tá em pré-venda, não chegou ainda, que é a Hipótese do Amor, né? Aquele livro super estourado do ano passado e que eu também amei. E aí ela vai lançar o próximo livro aí dessa série, vamos dizer, eu acho que vai seguir ali o mesmo esquema de Love Hypothesis, talvez apareçam até alguns mesmos personagens, mas até o lançamento desse livro, que eu acho que é em agosto, ela vai lançar um conto por mês. E aí então saiu o primeiro conto, que foi esse Under One Roof, que vai falar de uma mulher, eu não vou lembrar mais os nomes, gente. Eu li tanto esse mês que parece que já faz muito tempo. Mas vai falar de uma mulher que ela trabalha com coisas assim de biologia e ambiente, e ela tem uma orientadora, todos nesse esquema de estudos, né, de ensino, os personagens dela. Ela tem uma orientadora que acaba falecendo e ela deixa pra ela a casa dela. E ela fica super surpresa, tipo, como assim ela me deixou a casa? Não achei que a gente tivesse uma relação realmente tão próxima. E ela vai pra essa casa porque vai ficar no lugar onde ela vai continuar os estudos dela e ela não tem muito dinheiro. Quando ela chega lá, ela descobre que já tem alguém morando lá, que eu acho que é o sobrinho dessa orientadora. Então, basicamente, metade da casa dela, metade é dele. Nenhum dos dois aceita sair, não aceita dinheiro, não aceita nada, então eles acabam tendo que conviver juntos. E óbvio, né, que vai ter aí um enemies to lovers. O enemies por conta de ele ser um advogado de empresas que totalmente destroem o ambiente, né? Então eles estão ali batendo de frente com as suas profissões. E é muito gostoso, mas assim, eu senti muito a falta de que fosse um livro inteiro, porque eu gostei muito dos personagens e o estilo de escrita dela é apaixonante. Então foi uma história muito legal, eu gostei bastante desse conto, mas eu queria mais. Estou animada para os outros contos e para o próximo livro. E eu vi já que ela vai estar na Bienal, gente. Ai, meu Deus. Aí eu finalizei o Billy Summers, do Stephen King, que foi uma leitura conjunta do Clube na Manita no mês passado, mas eu não consegui terminar, então eu terminei aqui em junho. Pro conto da Ellie eu dei 4 estrelas. Esse aqui eu dei 4 estrelas e favoritei, foi um livro incrível, é muito, muito bom. Vai falar do Billy Summers, que ele é um assassino de aluguel, vamos dizer assim. E aqui no período desse livro, ele tá aceitando ali o último trabalho dele, daí ele não quer mais fazer isso, ele quer se aposentar. Só que, obviamente, como ele mesmo diz, sempre que um assassino de aluguel diz esse vai ser o meu último trabalho, é o pior trabalho, mais difícil de todos e o que acarreta mais consequências. E é o que acontece aqui com o nosso personagem. Eu dei 4 estrelas, gente, porque o começo desse livro ele é muito lento. A parte em que ele realmente está fazendo esse último trabalho, onde ele vai assassinar um homem que tá ali preso já, mas ele tem algumas informações que podem incriminar outras pessoas e essas outras pessoas querem ele morto antes que ele consiga algum acordo ali na pena pra revelar essas coisas, né? Então esse é o trabalho do Billy. Essa parte toda do trabalho e tal, que eu achei que era o livro inteiro,
Na verdade não é, ele deve ser tipo, sei lá, até aqui assim, a primeira parte do livro é sobre isso e depois a gente entra em uma outra coisa. E essa outra coisa é muito fantástica, é algo que veio assim totalmente do nada, que eu não tava esperando e eu amei. O Billy é um dos personagens mais incríveis que eu já li. Eu acho que esse personagem e o personagem principal de Novembro de 63 são assim os mais legais que eu já li e eu me apaixonei muito por essa história e pelo final que meio que quer deixar alguma coisa em aberto, mas na minha opinião não deixou, sabe? Aquela parte ali do livro não deixou. E aqui a gente vai ver muito também da história de um autor, né? De alguém se descobrindo autor e a relação de uma pessoa com as palavras, e é muito incrível. Esse livro é fantástico, Stephen King acertou novamente, e esse é um dos livros até recentes dele, né? Saiu nos últimos anos, aí não é muito antigo não. Acho que saiu ano passado, enfim. Maravilhoso, gente. Eu tô totalmente apaixonada por esse livro. E eu acabei dando 4 estrelas só por isso. Porque o começo, assim, essa parte foi bem lenta. E aí depois eu não consegui. 4 estrelas favoritado. A seguir eu li o Gallant, da V. Schwab. Gente, parece muito que faz anos que eu li isso aqui. Acho que maio durou muito tempo. E esse eu dei 4 estrelas também. Esse livro aqui, então, ele vai falar sobre uma menina, que é a Olivia Pryor. E ela mora numa espécie, assim, de orfanato, e ela não sabe quem é o pai dela. A mãe dela fugiu, deu a louca, falam que ela enlouqueceu mesmo, fugiu, ela não sabe se ela está viva ou se ela está morta, e a única coisa que a mãe deixou foi um diário totalmente esquisito, que não diz muito nada com nada, mas é a única coisa que ela tem da mãe dela. E uma das coisas que diz nesse diário é não vá pra Gallant, que aqui no Brasil acho que já chegou também, ou tá chegando como Mansão Gallant. E é a única coisa que as cartas dizem. Mas ela mora nesse orfanato, que é super difícil, e depois de uma certa idade você é mandada embora desse orfanato, né? Então ela recebe uma carta de um tio falando que ele quer muito que ela volte pra casa, que todos estão ansiosos pra tê-la com eles, e essa casa é Gallant. Então, apesar dos avisos da mãe dela, ela acaba indo. E é aí que as coisas ficam muito estranhas, porque essa casa é muito estranha, as pessoas lá são estranhas, elas falam sobre uma maldição dos Pryors e que ela não deveria ter ido até lá, porque, enfim, eles basicamente dizem, vai embora enquanto há tempo, antes que você também fique amaldiçoada. E outra coisa sobre a Olivia é que ela vê esses ghouls, que são tipo fantasmas, alguma coisa assim. Eu entendo que é tipo fantasma, eu não sei muito bem a diferença de fantasma e ghoul. Mas enfim, é isso. A história é muito sombria. Ela é tida como uma middle grade, mas o tempo todo eu ficava sentindo como se fosse mais pra um YA, sabe? Porque ele não parecia tão infantil. E tinha temas muito difíceis, tem temas de violência, tem temas de suicídio, então é um livro complicado e ele é muito sombrio, porque vai falar o tempo todo disso, né? Desses fantasmas, das pessoas que morreram, desses mistérios que tem dentro dessa casa. E eu não quero revelar o que é Gallant, porque é muito incrível quando você descobre, e tem uns plot twists muito legais. E o final, assim, eu admito que eu até lacrimejei, porque eu não tava esperando mesmo. Outra coisa sobre a personagem, gente, é que ela é muda aqui no livro, então ela não consegue falar, né, obviamente. E todos os personagens aqui do livro também não se comunicam por sinais. Um deles só se comunica por sinais aqui. Então o tempo todo ela não consegue falar com ninguém, ela não consegue expressar o que ela tá sentindo, a gente só tá o tempo todo na cabeça dela, né? E é muito frustrante. Eu pensei que ia ser um modo difícil de contar a história, porque a personagem não conseguiria falar, mas na verdade isso não atrapalhou. A única coisa é que você sente a frustração da personagem quando ela quer conversar com alguém, e é como ela diz. Tem uma parte aqui que eu até marquei, que ela diz, eu odeio que eles consigam fazer isso, que é virar a cara e pronto, já tá ignorando ela não consegue fazer mais nada, sabe? Então isso foi a única coisa que eu fiquei bem frustrada junto com a personagem, mas isso não atrapalhou em nada o modo de contar a história, e foi uma coisa bem diferente que eu gostei bastante. Enfim, leiam Gallant, é maravilhoso. E esse livro aqui eu comprei em inglês, né, capa dura, capa maravilhosa. Eu acho que é essa capa que vai vir pra cá também. Ó, aqui por dentro é assim. E ele também tem ilustrações por dentro, né, que é o diário aí da mãe dela. O diário da mãe dela é meio ilustrações, meio textos. Então o tempo todo tem algumas ilustrações assim. E é muito legal os recursos que a V. Schwab usou aqui, né? Então, por exemplo, quando ela junta o diário inteiro da mãe dela, a gente vai vendo aos pedaços. E aí, em determinado momento, ela junta. Então, aqui tem a capa do diário. E aí, toda essa parte aqui é diário, ó, tudo escrito e tal. Achei muito legal. O livro inteiro é muito bonito e eu recomendo, gente. Eu gostei muito dessa história. Eu tava com medo porque eu via muitas pessoas ficando decepcionadas com ele, né? Falando que, não era o que eu esperava, é muito infantil. Mas eu não achei, porque... não sei, pelo menos eu nunca li um livro assim tão pra essa vibe sombria que fosse infantil. Amei, gente, super recomendo. Depois eu reli
The House in the Cerulean Sea, do TJ Clooney, em versão audiobook que eu ouvi no Libby. E não tem nem o que dizer, né, gente? Novamente 5 estrelas favoritada. Eu nem vou contar muito ele como favoritado do ano nem nada, porque é meio roubo, né? Eu reli. Mas foi incrível, gente. O audiobook é muito, muito, muito fofinho. As vozes que eles colocaram pra cada personagem ficou perfeito e eu amei demais. Tem resenha desse livro aqui em específico no canal, vou deixar linkado aqui. É um dos meus livros favoritos da vida e eu tava muito animada pra reler quando saísse em português, mas ainda não saiu, não tem anúncio de data nem nada, e aí esse livro ficou disponível no Libby, então eu acabei ouvindo mesmo, e foi uma releitura muito, muito boa. Ai, eu tinha medo de talvez reler e pensar, nossa, não é tão bom quanto eu pensei, mas o quentinho no coração é real, lacrimejei diversas vezes, e eu amo demais esses personagens, então se você ainda não viu o vídeo desse livro, veja. Depois eu li Príncipe Cruel, da Holly Black, então tinha ouvido em audiobook já aquele O Canto Mais Escuro da Floresta, comecei o livro, gostei, dei 3 estrelas e meia. Pra quem não sabe, essa história aqui é uma história de féricos, então a gente vai ver a Jude, que é uma humana, morando no mundo dos féricos ali com um pai adotivo que foi buscar a filha dele, que também é férica, e acabou assassinando os pais da Jude, né? A mãe, ela tinha fugido do mundo dos féricos com a irmã mais velha dela, que é férica, e elas duas que tem outro pai, né? Um pai humano, e aí esse pai férico foi atrás delas pra trazer elas de volta, então elas são humanas vivendo nesse mundo férico, a gente vai acompanhar tudo isso, todas as injustiças que elas passam, porque ninguém quer elas lá, basicamente, e elas são totalmente, são presas fáceis pros féricos, né, para seus poderes, os encantamentos que eles conseguem lançar, as pegadinhas que eles fazem, os juramentos, então toda essa parte do mundo que a Holly Black criou é muito interessante, essas partes de maldições, de como eles conseguem glamourizar o humano e ele não sabe direito o que tá acontecendo, como elas têm que sempre sair com um amuleto e sal na comida pra não ficarem enfeitiçadas, tudo muito legal. Eu dei 3 estrelas porque eu achei a fantasia muito simples, não sei, eu não senti um uau, que fantasia fantástica, é a melhor coisa que eu já li no mundo. E o maior defeito, eu já terminei de ler os 3 livros nesse momento, o maior defeito de todos os livros é que, tirando a Jude, os outros personagens não têm um aprofundamento. Então eu terminei a trilogia sem conhecer muito bem os outros personagens, só a Jude, que é a personagem aqui principal e tudo bem, mas mesmo assim, sabe, nem o Cardan. Eu queria muito saber mais desse personagem, e a gente não tem muito disso aqui. Então eu acabei dando 3 estrelas e meia, porque foi uma leitura bem gostosa, foi bem divertida. Só não figurou ali, nossa, que fantasia incrível, sabe? Então foi divertido e eu gostei muito dos personagens, e a trama da história também é bem legal. Aí eu li em e-book o Bad Prince, da Zoe X, e que livro fantástico! Foi o meu primeiro, acho que foi Bully Romance, que é um romance com bullying. Então é meio um Enemies to Lovers, mas o Enemies é muito pesado. E eu amei essa história, gente, amei essa escrita. Foram 800 páginas de e-book e eu li, sei lá, em 2, 3 dias, porque eu não conseguia parar. Ele tem muito, muito hot, e hot pesado, porque é um Bully Romance. Eu sei que não vai agradar todo mundo, tem coisas que nem me agradaram, porque é basicamente isso. O personagem comete um bullying pesado com a outra, tem os seus motivos e coisas de passado e etc, mas é muito pesado. Teve algumas coisas, inclusive, que eu achei que não tinham perdão, que foram muito pesadas, e esse foi o motivo, inclusive, que eu dei 5 estrelas, mas não favoritei, sabe? Porque tem algumas coisas ali que bateram de frente comigo e eu fiquei, não vai dar. Mas é muito incrível, eu me apaixonei pela Scarlett e pelo Conrad. Esse livro é nacional, tá? Tá disponível no Kindle Unlimited. Mas eu acabei comprando mesmo, acho que foi tipo R$5, também não é nada exorbitante. E eu amei, gente. Tô bem animada pra ler outras coisas da autora, mas é isso. No começo do e-book, a própria autora já vai ali discriminar todos os tipos de gatilhos que tem. Tem gatilhos de estupro, tem gatilhos de abuso físico, abuso psicológico, tem menção a suicídio, tentativa de suicídio, uso de drogas, bebida alcoólica. Então tem muita coisa mesmo. É importante que vocês vejam isso. Mas eu também achei muito legal que a autora criou uma playlist do livro, então cada capítulo ela cita uma música, a playlist está disponível no Spotify, e tem inclusive uma música original pro próprio livro. Achei muito, muito legal mesmo, e recomendo que vocês deem uma olhada, se esse for o tipo de literatura que agrada a vocês, né? Hot e bullying. Então,
Foi o primeiro que eu li do gênero e eu curti. Depois eu li o segundo livro da Terra Partida, que é Portão do Obelisco, da N.K. Jemisin. Eu admito que eu tava com bastante medo de pegar esse livro, porque o primeiro, ele foi complicado. Ele tinha os termos, a fantasia que a autora criou, ela é bem densa, então eu tinha que ler, às vezes reler ali, eu tava com um pouco de medo de pegar esse livro e ser ainda mais complicado. Mas foi bem ok. Esse livro ele é um pouco mais parado do que o primeiro, eu sinto, principalmente porque eles estão literalmente parados, né? Eles estão em um único lugar, diferente do primeiro, que muitas coisas estão acontecendo, que a gente divide a perspectiva entre 3 personagens. Aqui é mais focado. Esse é o segundo livro de uma série, então não vou falar muito sobre. Eu li o primeiro, não sei se foi acho que foi em janeiro, então nas leituras de janeiro vai ter falando sobre esse livro pra quem quiser dar uma olhada. E eu também dei 5 estrelas pra esse aqui. Gostei muito da história, aqui ela se desenvolve de uma forma fantástica, são coisas que eu não tava esperando. E aqui também a gente divide em 2 personagens, que é a Esun, a personagem que a gente já conhece do primeiro livro, e a Nasun, que é a filha dela. E aí o que me incomodou um pouco é que eu não gosto muito dessa personagem. Eu não gostei muito da personagem da filha dela, e o tempo todo que ia pra ela eu ficava, tipo, com medo dela fazer alguma coisa que estragar tudo pra todo mundo, sabe? Por algum motivo. Mas gostei muito também de conhecer mais sobre o Shafa e tentar entender o que tá acontecendo com ele agora, porque ele é um personagem muito diferente do que foi no primeiro livro, e isso é muito interessante. E também de saber mais de como são criados esses guardiões também. O Alabaster também, aqui nesse livro, ele revela muitas coisas. Ai, gente, é muito, muito legal. Mas também é aquilo. Eu tive que ler e reler algumas partes, porque elas são mais complicadas mesmo. Toda a parte que ia explicar alguma coisa do universo, eu já sabia que, ok, para tudo, foco total, porque isso aqui vai pegar. Então, recomendo. E agora só falta o último livro, que é Céu de Pedra. Eu quero tentar ler ele agora em junho, pra finalizar essa trilogia que eu tô achando muito, muito boa. Ela é uma mistura ali, fantasia, ficção científica, então recomendo. Depois eu fui pro segundo livro, do Povo do Ar, que é O Rei Perverso, e esse aqui eu já gostei mais, tem 4 estrelas, então foi um pouquinho a mais. Continua com o mesmo problema de personagens rasos, de coisas que não eram muito explicadas e o foco total na Jude, mas aqui a gente vê um pouquinho mais do Cardan, então eu gostei. Tem um pouco mais de romance, que foi uma coisa que eu senti falta um pouco ali na trilogia, mas é uma coisa pessoal, não é muito problema da história, que eu gosto de romance nas fantasias, e aqui ele tem poucas coisas. No geral, o livro é muito pequeno, eu acho que esse não é bem um problema, né? Mas eu sinto que se ele tivesse mais páginas, esses pequenos defeitinhos que me incomodaram talvez fossem resolvidos, porque teria mais espaço para aprofundar os personagens e tudo mais. Também senti um pouquinho de uma fórmula, que é o começo do livro, é um platô, daí tudo sobe, muitas coisas acontecendo e no final ela mata um personagem. A mesma coisa que aconteceu no primeiro livro, sabe? Então eu fiquei meio... tá bom. Mas gostei muito, o final do livro pra mim foi tipo... meu Deus, sabe? Não tava esperando mesmo. E não tem muito o que falar, né, gente? Porque é o segundo livro de uma série, mas esse aqui eu gostei bem mais do que o primeiro. Apesar de ainda assim eu ficar aquele sentimento de... é ok, sabe? O tempo todo lendo esse livro, eu ficava pensando em outras fantasias que eu amo, como Mistborn, como Corte, da Sarah J. Maas, ou Trono de Vidro, que são séries que têm um aprofundamento e uma história muito mais extensa e muito mais densa, detalhes, e eu me apego muito aos personagens, e eu não consigo sentir isso aqui. Eu gosto do Cardan, eu gosto da Jude, acho eles legais, mas eu não me apeguei, sabe? Tipo, eu não tava, meu Deus, meus personagens, as coisas aconteciam e eu estava totalmente indiferente. Então, é uma leitura bem gostosa. Eu dei 4 estrelas no final, mas eu acho que também, no geral, eu ficaria com esses livros numa base de 3, sabe? Tipo, quanto nota pra trilogia inteira? Umas 3 estrelas, porque, sabe, é legal, passa o tempo, mas não é nada muito surpreendente ou nada demais. Aí também, eu ouvi o audiobook de You've Reached Sam, do Dustin Tao. Finalizei com 3 estrelas, porque eu também esperava um pouco mais. É uma história bem triste, né? Vai falar sobre uma menina, adolescente, tá ali terminando a escola, terceiro ensino médio, sei lá, e o namorado dela acaba falecendo em um acidente de carro e ela tá tendo muita dificuldade em lidar com o luto, né? Então, e aí, em um momento de surto, ela decide se livrar de todas as coisas dele que ela tem pra não pensar mais nisso, então ela joga tudo fora. Algumas horas depois ela já se arrepende, mas essas coisas não estão mais lá, e aí ela decide ligar pro celular do namorado pra ouvir pelo menos a mensagem de caixa postal, mas aí ele atende, eles conseguem conversar, eles têm essa ligação. E o livro
sobre isso, né? Sobre lidar com o luto, como superar e tal, mas nesse caso ela ainda tem uma ligação com esse personagem. E aí coisas que me incomodaram, né? A personagem da Julie, que é a personagem principal ali, ela é um pouco chatinha em determinados momentos, as decisões dela não fazem muito sentido, mas pra mim eu não julguei muito essa parte, porque cada um lida com o luto de uma forma, e eu sei muito bem que quando você tá assim em um momento de dor, em um momento difícil, às vezes você não toma decisões conscientes, às vezes você diz uma coisa e já se arrepende, se contradiz, sabe? Parece que você fica meio aéreo. Então eu não levei muito em conta esse tipo de coisa de ela dizer uma coisa, fazer outra, fazer uma coisa e depois já mudar de ideia, sabe? Porque eu pensei muito nisso. A personagem, ela tá vivendo um momento de luto extremo, ela não dorme direito, ela não vive direito, então realmente ela tá num momento muito aéreo, não levei muito em consideração as coisas que ela fala e faz assim que me incomodaram. Mas uma coisa que também me incomodou é o fato de que o livro inteiro, os personagens ali, tanto o Sam quanto a Julie, eles estão tipo, por que essa ligação funciona? Como que é isso? E ficam tentando adivinhar ou descobrir por que funciona e quais são as regras, mas no final não explica nada. Então, sabe, não sei, o autor construiu uma coisa como se ele fosse em algum momento explicar por que isso tá funcionando, mas não explica. E aí me incomodou ficar batendo nessa tecla se não era pra fazer nada com essa informação, sabe? Mas, enfim, é um livro muito fofo, o final trouxe umas lagriminhas pros meus olhos e foi bem triste, mas é um livro bom. Eu acho que depende também, ele é bem YA, então talvez se você for mais novo você vai curtir muito mais do que eu. Ele é um desses livros feitos pra chorar, mas eu tava esperando um pouco mais. Eu esperava realmente me debulhar em lágrimas e eu não senti muito isso. Em algumas partes ele foi até meio lento demais e me frustrava isso de ficar repetindo a cena também, sabe? Tipo, chamar ela pra um evento pra luto dele. Ai, não tô pronta pra ir, tá bom. Aí passa uma semana, ela evoluiu pra caramba, vamos agora? Ah, não tô pronta pra ir. Ficava repetindo a mesma coisa, a mesma cena. Então isso me incomodou um pouco. Mas é isso. No geral, é um livro bom. É um livro bem triste e tem esses gatilhos também, né, de luto e etc. Depois, tá acabando, gente, só mais duas coisinhas. Depois eu li um conto no Kindle, que é o A Noiva Morta, do Gottfried Peter Hauschnick, não sei se é assim que se fala, que eu recebi da editora Wish, que eu fiz o apoio no Catarse de Carmila. E ele tá um pouco atrasado, inclusive, mas aí eles mandaram esse e-book e eu li, porque ele é bem curtinho, tinha acho que 70 páginas. Eu dei, tipo, 2 estrelas, gente, porque, sei, foi uma história muito rápida, muito básica, muito simples. Não sei, não tinha muito nada, não teve espaço pra sentir nada, pra avaliar nada, foi só, tipo, bom. Parecia uma história que alguém sentou e falou pra mim, tipo, então, eu ouvi dizer que tem uma história que é uma mulher, tal, que vai pra uma casa e aí, na verdade, ela é uma vampira, tipo isso, sabe? Foi muito rápido. Então não é que é ruim nem nada, mas é que, tipo, não fez muita diferença. Basicamente é isso. E o último livro, então, que eu li aí no mês de maio foi o Confessions, da Kanai Minato. Eu dei 3 estrelas e meia. Eu ouvi ele em audiobook e também li um pouco em e-book. E ele é aquele livro Confissões tem no Brasil. Eu achei a história muito legal. Eu dei 3 estrelas e meia porque teve algumas partes muito lentas, muito extensas. E teve algumas decisões também dos personagens que eu achava muito friamente calculadas para uma pessoa que tá vivendo uma situação de extrema emoção, sabe? Então algumas coisas eu ficava tipo, mano, não é possível que a pessoa tá calma assim, sei lá. Assassinaram a sua filha e você tá tipo, de boas, vamos tomar a decisão consciente, sabe? A pessoa nunca é tomada por emoção. Mas vai falar então da história de uma professora no Japão. E a filha dela acabou falecendo. E os policiais fizeram uma investigação, colocaram como um acidente que ela se afogou na piscina, mas essa professora descobre que na verdade ela foi assassinada por seus alunos, né, alguns alunos ali da sala dela. E aí então ela decide se aposentar, mas no último dia de aula dela, ela resolve contar pra sala inteira essas coisas que ela descobriu, que ela sabe quem foi que matou a filha dela, e resolve fazer uma pequena vingança com essas pessoas, com essas crianças, no último dia de aula. Então, essa é a premissa, não dá pra falar muito mais, porque é, assim, bizarro, é uma história muito bizarra, mas muito legal, eu gostei muito, porque esse tipo de vingança, eu fiquei tipo, meu Deus. E aí o livro é dividido, então tem essa primeira parte onde ela faz a vingança, aí depois tem uma outra parte onde é uma das alunas dela escrevendo pra ela pra contar o que aconteceu depois dessa vingança. Aí a próxima parte é do ponto de vista de um desses meninos que assassinou a menina, e a última parte é no ponto de vista do outro menino
e acho que tem mais uma parte da professora de novo, enfim, ele é dividido em pequenos pontos de vista. Isso é muito legal, porque a gente parte desse primeiro ponto que é, essa menina foi assassinada por esses 2 meninos e a professora sabe. Aí a gente passa para um outro ponto que é como os outros alunos viram essa situação e o que eles fizeram. Aí a gente passa para outro ponto que é o que esse menino realmente fez, sabe? Tipo, como ele estava se sentindo, por que ele fez isso, ele fez realmente. Aí o outro menino, como eles se envolveram, o que ele tá fazendo, sabe? Tipo, então, a gente pega de um ponto, mas a gente destrincha ele em várias outras partes para tentar entender essa história de uma forma realmente ampla, vindo todos os lados, e eu achei muito legal essa história, e fiquei bem interessada. A autora tem outros livros desse estilo mais thriller, bizarro, e é um estilo único, né, gente? As histórias de terror, suspense, thriller em japonês, assim, dos japoneses, elas são sempre muito bizarras. Tipo, filmes de terror e tal, elas são muito diferentes. Gostei bastante da experiência e quero ler mais coisas da autora. Basicamente é isso, gente. Foi isso que eu li aí no mês de maio. Como sempre, não vou fazer muitas coisas de tibiária, etc, porque junho vai ser um mês corrido. Já está sendo. É o mês que eu vou casar, eu vou me mudar, então eu espero que seja muita correria e eu não quero botar nenhum tipo de pressão em mim, assim, pra ler muitas coisas, mas eu coloquei alguns livros aqui que eu gostaria de ler. Vou mostrar rapidinho pra vocês. Coloquei Rainha do Nada, como eu falei pra vocês, eu já li, então eu vou falar sobre eles no próximo vídeo de leituras de junho, mas eu li, comecei no dia 1 e terminei no dia 2, então quero ler Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. Esse livro tá nos meus 12 para ler em 2022 e ele é um dos livros do Caminho Bookverso da Tami desse mês. Eu acho que ele tá no caminho favoritos, então achei que era uma boa hora pra ler esse aqui, já que ele também já tá na minha lista, e participar do projeto. O outro livro do Caminho Bookverso, que é o de lançamentos, é o Herança da Orquídea Divina, e eu já queria ler esse livro desde que a própria Tami comentou sobre ele em inglês, e eu fiquei super curiosa pra conhecer a história, então resolvi pegar o livro, e ele é lindo, gente, chegou há poucos dias aqui. E eu comecei a ler ele em e-book na amostra, mas eu tava sentindo já um cheirinho, um gostinho de favorito, e aí eu resolvi comprar a edição física, e estou lendo no momento, mas eu li só o comecinho mesmo. Ele tem uma vibe meio Encanto da Disney, sabe? Então tô bem animada. Tava usando meu anel no lado errado, a gente só vi agora. Enfim. Então esse aqui também pretendo ler esse mês, vou participar dos 2 Caminhos Bookverso. Esse aqui, gente, a única coisa que eu sei da história, até o momento também, é que tem magia. A gente vai acompanhar a Orquídea Divina, que é a matriarca aí de uma família, e ela manda então uma carta para todos os netos e filhos e pessoas sobreviventes ali da família que já não moram mais com ela nessa casa mágica, bem Encanto, né? E ela diz assim, tá até aqui atrás a carta: convido você para minha casa no dia 14 de maio do ano do Beija-Flor. Por favor, não chegue antes das 13h04, pois tenho muitos assuntos para resolver antes do evento. As estrelas se deslocaram, a terra girou, é chegada a hora, estou morrendo. Venha receber sua herança. Para sempre, Orquídea Divina Montoya. E é isso que eu tô acompanhando. Aqui nessa primeira parte são esses netos dela recebendo a carta. E é isso, achei essa capa maravilhosa, gente, olha isso. Que ilustração fantástica. Já estou lendo Imperador Deus de Duna. Vou falar sobre isso no meio do ano, mas eu troquei aí um dos livros dos 12 para 2022 e incluí esse aqui. Eu só comecei, eu li aqui 98 páginas, mas tá indo, é isso que importa. Eu tinha medo de não lembrar dos outros livros, mas não tem muita importância porque sei que se passa muitos milhões de anos depois e eu tô gostando bastante. E aí eu coloquei, na verdade, mais 2 livros aqui, pra quem não ia fazer TBR, né? Mas esses 2 aqui eu tenho uma noção de que talvez eu não consiga ler esse mês, ou que pelo menos eu só comece esse mês, que é O Céu de Pedra, pra terminar a trilogia da Terra Partida. Eu tô bem feliz que, assim, eu tô dando continuidade nas minhas séries. Ano passado eu falhei muito nessa missão, por isso que eu coloquei, inclusive, como metas aí de 2022, finalizar mais séries. Então, estou animada porque esse mês, se tudo der certo, né, aí de junho, se eu conseguisse ler esse aqui, eu vou ter finalizado já 2 trilogias só nesse mês, então estou animada. É o último da série aqui, dessa trilogia da NK Jemisin, e é isso. Estou animada pra saber o que vai acontecer aqui no final dessa história. Olha que bonito! Então também coloquei aqui, mas talvez ele acabe ficando para julho. E outro que provavelmente eu vou começar esse mês, mas não vai terminar esse mês, é A Metade Sombria, do Stephen King.
Esse livro aqui também faz parte de projetos da Ana Manita, mas esse aqui é um projeto aberto, então se você que tá vendo esse vídeo aí gosta de Stephen King, tem esse livro parado na estante e quer participar do projeto, entra lá no Instagram da Nádia, eu vou deixar aqui embaixo também, que é o Namanita, e ela vai fazer o acho que é Lendo King com Namanita, é o nome do projeto, e esse vai ser o livro da vez. Ele tá aqui em casa já faz um tempo, tenho bastante curiosidade sobre ele, que é sobre um autor que tem um pseudônimo, e aí um dia ele decide que não quer mais usar esse pseudônimo, ele assassina esse pseudônimo publicamente, as pessoas sabem que ele morreu e tal, mas aí o pseudônimo não gosta de ter sido assassinado, e ele volta pra perseguir esse autor. Então essa é basicamente a história, e eu tenho muita curiosidade, ele faz parte da biblioteca Stephen King, eu acho ele muito bonito, e eu quero muito ler então junto com esse projeto, mas talvez ele acabe ficando ali pra terminar em julho. E é isso então, gente, esses foram todos os livros que eu li e os que eu gostaria de ler aí em junho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o joinha aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Comenta se você já leu algum desses livros que eu li, comenta o que você vai ler aí no mês que vem, pra ver se a gente tem alguma coisa em comum, quem sabe. Não se esqueçam que todos os livros estão linkados aqui embaixo com o link direto pra Amazon, então quem tiver interesse já compra aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau!